Mesa número 11. Importância do CNJ nas relações do Judiciário e Advocacia. Participam dessa mesa Dr. Rafael Diniz, presidente da subseção da OAB Currais Novos, Rio Grande do Norte. Dr. Di Josete Veríssimo, advogado e professor. E doutora Tânia Reikzigel, conselheira do CNJ. Vamos lá? Eu acredito que estejam todos conosco aqui na sala. Passo a palavra para o Dr. Rafael Diniz. Sejam todos bem-vindos, uma excelente tarde. Dr. Rafael, a palavra é tua. Boa tarde a todos. Boa tarde a doutor Afonso. Boa tarde àqueles amigos e amigas que nos assistem pelas demais redes sociais, já aqui nominada ao longo de todo esse seminário. Dizer que é uma satisfação muito grande ter todos vocês aqui. E dizer que está sendo muito enriquecedor esse seminário, estou assistindo desde o início e desde já parabenizo aqui a Dr. Gleidson, presidente da ANATRA, do qual faço parte na qualidade de membro suplente, e é muito enriquecedor estar presente, verificar o grande enriquecimento que a gente está tendo com os conteúdos que estão passando por aqui, grandes nomes da advocacia trabalhista, da advocacia até constitucional, aqui do nosso país, e isso nos enriquece muito e é muito satisfatório para nós, principalmente nós, colegas advogados do interior, e faço aqui eco nas vozes de todos que aqui participam. E, de antemão, queria aqui desde já agradecer a disponibilidade de doutora Tânia, desembargadora do TRT da 4ª Região, e que dentro de poucos instantes aqui estará passando aqui suas palavras sobre a importância do CNJ nas relações judiciárias e da advocacia. Agradecer aqui a participação do doutor Di Josete, ex-conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, advogado atuante também na área trabalhista. Enfim, eu vou falar um pouco aqui de doutora Tânia, que é conselheira do Conselho Nacional de Justiça, já nominada aqui como desembargadora do TRE, ou do TRT da 4ª Região, foi indicada pelo 5º Constitucional, advogado especializado na área de Direito do Trabalho, de 94 a 2012, presidente da Associação Gaúcha dos Advogados Trabalhistas, presidente do Instituto de Pesquisa e Estudos Avançados da Magistratura e do Ministério Público do Trabalho. Passo a palavra à nobre doutora, espero que Vossa Excelência tenha aqui um tempo aqui regimental para explanar da melhor forma possível a importância do CNJ. E após a fala de Vossa Excelência, passaria a palavra para o doutor José, para que possa debater ou acrescentar, enfim, como queira. Obrigado. O microfone está fechado, doutora. E agora? Deu certo? Então, vamos lá. Então, uma boa tarde a todos. É uma alegria, uma satisfação estar com todos aqui nesta tarde de hoje. Eu, quando recebi o convite, na mesma hora aceitei. E dizer que, obrigado pelas palavras generosas, doutor Rafael, doutor Josete, vai ser um prazer nós estarmos aqui dividindo. Uma saudação, então, hoje muito especial a todos os advogados trabalhistas nesse dia 20 de junho. Uma data muito importante para todos e não poderia ser uma data melhor para todos nós estarmos aqui hoje falando sobre o direito do trabalho, sobre os advogados trabalhistas, sobre a justiça do trabalho e esse momento que nós estamos vivenciando. A mim é uma grande honra o convite feito pelo Dr. Luiz Gomes, que prontamente aceitei. Esse convite me foi feito ano passado, já lá em Buenos Aires, quando estávamos nas nossas aulas do doutorado. Então, eu queria dizer para vocês um pouco sobre o CNJ e esse momento que nós estamos vivendo. A mim muito me honra ocupar a cadeira do CNJ como uma das representantes da Justiça do Trabalho.
dividindo a bancada com os meus colegas, a doutora Flávia, juíza de Sergipe, e com o nosso ministro Emanuel, que é conterrâneo aí de Rio Grande do Norte. Hoje eu falo daqui do Rio Grande do Sul, hoje então nós estamos com os dois Rio Grandes, um lado do outro, lá na bancada, no CNJ. Então, falar para vocês um pouco das medidas tomadas pelo CNJ com relação a esse período de pandemia e que vem a refletir diretamente na atuação do jurisdicionado, do advogado, de todos os envolvidos, principalmente aqui nós estamos falando da Justiça do Trabalho, que passou a ser a justiça mais demandada e uma das mais importantes nesse momento. Foi a justiça que mais contribuição deu financeira com recursos para ajudar ao combate ao coronavírus. Isso é um dado muito importante, é a justiça que mais se movimentou e que mais trabalhou nesse período pelos dados levantados pelo CNJ. Vou fazer um pouco do histórico para vocês. No momento que a OMS decretou o estado de calamidade, no primeiro momento, então, já o presidente Toffoli, no CNJ, formou um grupo de trabalho através da portaria número 70, em 22 de abril de 2020, que este grupo de trabalho, então, foi destinado à elaboração de estudos para a indicação de soluções junto ao Conselho Nacional de Justiça, justamente em função dessas questões que viriam para as expedições de resoluções. Esse grupo de trabalho é composto pelo ministro Humberto Martins, corregedor, a representante da Justiça do Trabalho, entre os três conselheiros sou eu, nesse grupo de trabalho, e ele é composto por todos os segmentos, um representante da Justiça Comum, um representante da Justiça Federal, um representante da classe dos advogados, os representantes das associações, das três associações de magistrados, da AMB, da AJUF e da ANAMATRA, para que nós tivéssemos naquele grupo de trabalho que, consequentemente, elaborariam as resoluções, um representante de cada categoria, para depois, sim, essas resoluções irem ao plenário e serem alteradas ou não para aprovação dos demais conselheiros. Então, o CNJ, no primeiro momento, em função justamente dos pedidos da OAB, que nós tínhamos dificuldade de, naquele momento, saber como estava funcionando a justiça em cada tribunal, em cada estado, alguns fechados, outros abertos, suspendendo, outros interrompendo. Então, a OAB postulou que o CNJ, então, tomasse uma atitude para uniformizar, que é o papel realmente do CNJ, para que tivesse uma uniformidade entre as ações no Poder Judiciário nesse momento. E aí foi expedida, naquela época, a Resolução 313, que foi a resolução que suspendeu os prazos todos na Justiça, em todas as justiças, no âmbito do Poder Judiciário. Consequentemente, na sequência, fomos avaliando de como estava crescendo ou não os índices do Covid e como estava acontecendo, e foram se expedindo resoluções, 314, 315, que hoje nós estamos na 319. No site do CNJ, cnj.jus.br, logo em cima tem um banner escrito coronavírus. É só clicar ali que abrem todas as resoluções expedidas pelo CNJ e pelos tribunais nesse período de pandemia, para que todos possam acompanhar como está ocorrendo a contagem de prazo, se há suspensão ou não. Nesse período aconteceram, o que você sabe, muitas situações diferentes no nosso país. Alguns estados decretando lockdown, outros não. Então, nós fomos precisando, nesses momentos, ajustando as resoluções de acordo com as dificuldades de cada estado e de cada tribunal e de cada atuante do Poder Judiciário, entre jurisdicionado, advogados e todos, para que nós tentássemos, da melhor forma, prestar aquela efetiva prestação jurisdicional. E assim fomos andando. A Justiça do Trabalho, eu confesso que de todas as justiças foi a que, por incrível que pareça, ela foi a que mais conseguiu trabalhar e atuar em função do processo eletrônico, de ela estar no Brasil 100% eletrônica. O que não ocorre em outras justiças, como a Justiça Comum, por exemplo, no meu estado, ela é 80% ainda física em papel. Então, nós temos grandes dificuldades e diferenças. Essas diferenças foram se demonstrando diariamente com muitos pedidos. Em 45 dias, a ouvidoria do CNJ recebeu 2.800 impulsionamentos de pedidos de N situações, fora os pedidos
de procedimentos oficiais que foram protocolados no CNJ, pedido de providências, enfim. Diante disso, cada conselheiro ficou, então, responsável por 5 tribunais no Brasil, para que, quando entrassem as demandas, nós mais ou menos já soubessem e que nós não tivéssemos, no primeiro momento, liminares distintas sobre os mesmos tribunais, sobre situações semelhantes. Então, assim, o CNJ foi se ajustando conforme o tudo novo que vem acontecendo para todos nós nesse momento, até chegarmos, então, à resolução que todos sabem, a 319, que devolveu para os tribunais o poder de administrar, a partir do dia 15 de junho, a retomada ou não gradativa, com todos os cuidados das suas atividades, justamente em função das particularidades que nós estávamos tendo no Brasil inteiro. Situações muito diferentes, ocorrendo em alguns estados, lockdown por bairros. Então, estava muito difícil o controle e a uniformização do CNJ em situações muito distintas. Então, o CNJ está aberto nesse período, 100%, nós estamos trabalhando à distância, fazendo sessões segundas, terças, quartas e sextas, de tantas as demandas que aumentaram nesse período do CNJ. Então, foram expedidas 6 resoluções, uma nota técnica, 2 portarias, 3 recomendações, 7 portarias das presidências, 6 provimentos da corregedoria, orientações. Então, nós estamos trabalhando praticamente noite e dia para tentar, da melhor forma, atender a todos. E a classe dos advogados, ela é fundamental para que nós, né, consigamos, nesse momento, corresponder, todos nós, a esse momento tão difícil que nós vivemos, né? Na verdade, no nosso país e no mundo. Não sei se meu tempo, como é que está. Isso ainda tem tempo, mas a gente pode passar, doutor, aqui para o nosso debatedor. Ele já podemos, e aí depois voltamos se tiver uma pergunta, algo assim. Doutor José, fica à vontade aí para suas considerações. Se a gente tiver tempo ainda, a gente volta para a doutora. Tá bem. Ok. Minha gratidão à NATRA, na pessoa do presidente Gleidson Soares, que me convidou para participar aqui desse evento. A oportunidade também de participar aqui com a doutora Tânia. Doutora Tânia, não sei dizer seu sobrenome, como é? É difícil mesmo, é Rexigel. Rexigel, doutora Isso. Tânia Rexigel, ok. E o nosso presidente aí da subseccional de Currais Novos, Rafael Diniz, meu amigo, meu colega de advocacia, e para mim é uma grande satisfação estar participando aqui desse painel, dessa mesa. Desembargadora, eu queria, como debatedor, dizer o seguinte, que muitas vezes nós, advogados, e a senhora que foi advogada e hoje é desembargadora, entrou pelo 5º Constitucional, né, com a graça de Deus, digamos assim, né, eu estou vendo que a senhora é religiosa aí, tem uns santinhos ali, né? Sou. Que bastante. Bom, que bom. Então, no caso, uma das lutas muito grandes de nós, advogados, é a questão das prerrogativas, né? A luta pelas nossas prerrogativas. E eu queria saber da senhora como é que está sendo a análise de processos quando as prerrogativas da advocacia, de modo especial, devido ao abuso de autoridade de vários magistrados, a senhora sabe muito bem que isso acontece, como é que está o procedimento em relação a isso, né? As defesas das prerrogativas da advocacia quando o abuso de autoridade por vários magistrados, como, por exemplo, magistrados que não querem receber advogados, magistrados que não que impõem horário, não só recebo tal horário e pronto, né? Então, isso é uma realidade que a gente se depara aqui no Rio Grande do Norte, talvez até no Brasil também exista esse tipo de demandas. Então, eu queria ouvir da senhora como é que o CNJ se posiciona em relação às prerrogativas do advogado. Bem, na verdade, o que nós estamos vivenciando, e eu, como o senhor dissesse, fui advogada por 21 anos, né? E advogada eminentemente trabalhista durante 21 anos. Atuei um pouco na justiça militar durante a minha atuação como advogada, mas 80% sempre na justiça do trabalho. Quer dizer que aqui no Rio Grande do Sul, nós somos um pouco, eu acho que abençoados até e diferenciados, porque nós temos uma relação muito boa, uma ligação muito boa, talvez até por eu ter sido presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas do Rio Grande do Sul, nós aqui cultivamos uma cultura de bastante diálogo, enfim, nós temos
com os advogados algumas diferenças, hoje eu estou do lado de cá, mas o diálogo sempre houve e ocorreu entre todos. E parece que, principalmente nesse momento aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, nós estamos todos unidos para que a gente consiga fazer com que a justiça funcione. Com relação a geral, no CNJ, temos alguns problemas, mas eu lhe confesso que são muito poucos os problemas individuais entre magistrados e advogados que venham a chegar lá no CNJ, até porque questões individuais não chegam. Chegam uma situação de talvez algum certo magistrado que tenha uma reclamação de muitos advogados, eu quero dizer. Mas nesse período a gente não teve muitos problemas nesse sentido. A nossa maior demanda tem sido, sim, com relações às questões mais, no geral, administrativas, de quais as posições tomadas dos tribunais com relação a hoje vai ter audiência, não vai ter, como é que vai ser, vão ouvir as testemunhas, não vai ser, as partes estão pedindo, as duas partes pedindo suspensão, e mesmo assim alguns magistrados, muito poucos, estavam mantendo. Então, nós tivemos, nesse período, me parece, e que, graças a Deus, nós não tivemos litígios, muitos litígios individuais entre as partes. Nós tivemos uma situação bem mais tranquila e penso que algo nesse momento importante que aconteceu me parece a conscientização de todos que, se não tivermos unidos e fraternos, não venceremos esse momento muito difícil. Quando eu digo unidos e fraternos, todos precisam trabalhar. A justiça precisa estar aberta. Sem justiça, não existe uma sociedade, uma democracia que funcione. Então, nós temos bastante consciência disso e temos conseguido. Lá no CNJ, eu, como sou uma pessoa muito conciliadora, sou adepta às conciliações, eu já comecei a fazer conciliações nas demandas lá no CNJ também e consegui um êxito. E esse momento que nós estamos distantes um do outro, que nós estamos distantes fisicamente, eu quero dizer que, por incrível que pareça, a tecnologia, que eu sou uma pessoa que não sou muito afeita às questões tecnológicas, a minha geração não é muito, tive que chamar aqui, como eu digo, os universitários, o meu filho, 19 anos, para me ajudar, ela nos uniu, ela nos aproximou. Se nós não tivéssemos isso, eu lhe confesso, eu estou atendendo normalmente, eu estou atendendo como se estivesse fisicamente no CNJ, atendendo todos os advogados, todos os juízes, antes das audiências, antes das sessões, faço audiência de conciliação, não mudou em nada, muito antes pelo contrário, eu tenho trabalhado muito mais, porque a gente não consegue nem distinguir mais o que é fim de semana, o que é dia de semana, qual é o horário, não tem horário. Então, o CNJ está aberto 100%. Então, nós temos, acho que, conseguido com relação a isso, são casos muito pontuais, se nós formos avaliar no universo de ações do judiciário, de juízes e de advogados, enfim, nós ainda, com certeza, nesse período, acho que não temos tantas reclamações com relação à violação das prerrogativas de ambos os lados, eu quero dizer. Doutor José, deixa eu quebrar até o protocolo e fazer um questionamento aqui à doutora. Fica à vontade, presidente. Aproveitando aqui a fala dela, deixando também claro que tanto o debatedor como para a nossa palestra aqui, nós temos 10 minutos ainda. Já que a gente se percebe, até nas falas dos outros palestrantes que antecederam esse nosso painel, que é uma tendência natural à produtividade, é uma coisa que a gente não esperava que acontecesse tanto, era até um receio de alguns profissionais de direito que não houvesse produtividade nesse tempo, enfim, o fato de estar em casa. A gente está vendo, pelos números que o próprio CNJ nos repassa, estamos vendo números cada vez maiores de produtividade, enfim. Como a nobre doutora vê a tendência futura, como o CNJ observa isso e o que é que o CNJ sinaliza para os tempos futuros? De fato, vai se adotar esse tipo de home office ou entende que deve voltar ou vai ficar no meio termo, ou ainda não se sabe bem como vai ser a tendência futura com relação a essa situação vivenciada atualmente? Com certeza, eu estava até procurando aqui para ver se encontrava os números. Na semana passada, eu participei do Coleprecor, que vem a ser o Colégio de Presidentes, dos presidentes de tribunais e corregedores, foi no dia 10. E
e ali eu trouxe para eles os números gigantescos que a Justiça do Trabalho produziu, sentenças, acórdãos, despachos, alvarás. A Justiça do Trabalho, ela produziu muito mais nesse período. Mas nós temos certeza que essa produção também é atípica, porque não tivemos audiências na maior parte desse período. Fazer aqui um registro, uma saudação ao doutor Bento Herculano, né, o presidente do TRT do Rio Grande do Norte, e um dos nossos presidentes dos nossos tribunais, que estava, inclusive, na reunião. Nós tivemos uma situação diferenciada, né, no Rio Grande do Sul. Praticamente todo o resíduo de sentença, todo, foi zerado desses magistrados, dos colegas no primeiro grau, que houve um empenho muito grande para isso. Eu penso que vai mudar, muitas coisas vão mudar. Nós saberíamos que mudaria, só não saberíamos que ia ser tão rapidamente e forçadamente. E talvez as coisas aconteçam, a gente não sabe o motivo pelas quais elas acontecem. Na época que eu era advogada, eu era muito resistente ao processo eletrônico. Eu fui uma das pessoas mais resistentes ao processo eletrônico. E hoje ele vem a ser uma salvação de muitos que eu digo, dos advogados e das partes do judiciário em si. Tivemos problemas, ele não é o ideal, tivemos e ele não era o ideal, mas eu tenho certeza que até ontem, de nós estarmos nesse momento de pandemia, muitos eram contrários ainda ao processo eletrônico e hoje não são mais. Então, são paradigmas e momentos que nos fazem mudar. Eu tenho convicção de que nós vamos mudar. Nada voltará a ser como era antes. O que vai mudar, eu não sei dizer. Mas eu penso que um exemplo é essa aproximação mais fácil, na verdade, da distância. Nosso país é um país muito grande de território. Eu digo até para sustentações. Ir até o CNJ não é muito fácil para muitas pessoas, não. Eu tenho atendido muito mais pessoas do que quando eu estava fisicamente lá no CNJ. A dificuldade para ir até Brasília, de muitas partes, muitos juízes, muitos advogados, enfim, era bem mais difícil. O deslocamento, custos. Eu tenho atendido como aqui, ligo o celular direto. Eu começo a atender às 8h30 da manhã e vou na quinta-feira até às 19 horas. Agenda direta. Nos dias das sessões, claro que a gente atende só de manhã, porque à tarde nós temos as sessões, então não é viável. Mas eu quero dizer para vocês que isso é um fator positivo, me parece, nesse momento tão difícil. Então, eu penso que nós teremos muitas mudanças, sim. Nós teremos muitas mudanças, mas se tivermos todos imbuídos do princípio da fraternidade e da colaboração, que vai ser algo fundamental nesse período, colaboração que eu digo de todos. O CNJ até está prestes a publicar uma resolução sobre o princípio da colaboração. Nós vamos precisar de colaboração dos advogados, magistrados, de todos. E entre a Justiça do Trabalho, entre a Justiça Federal, entre a Justiça Estadual, talvez agora nós possamos, por esse período, nós nos unirmos mais e nós talvez consiga, e com isso, o judiciário mais próximo, mais eficaz e mais justo, né, justo nos orçamentos no momento que nós vamos ter de dificuldade nesse país. Doutora, infelizmente chegamos ao fim, teremos a tarde todinha para debater aqui o assunto bastante instigante. Queria que a senhora desse suas considerações finais aí, eu estipularia até 2 minutos aí para cada um, para a gente finalizar. Bom, tá bem, eu só tenho a agradecer e dizer que estou à disposição, os que me conhecem e os que não me conhecem sabem que eu sou muito fácil de acesso. O que mudou, eu digo que é o gabinete 204 do TRT da 4ª Região, em Porto Alegre, para o gabinete 102 no CNJ, em Brasília. O meu telefone é o mesmo, todos sabem, eu não mudei o meu número de celular, é o mesmo, é só me procurar, o que precisarem, estou à disposição de todos lá no CNJ. Nós aqui agradecemos, doutora, eu passo a palavra aí para nosso nobre amigo de Josete, para suas considerações finais. Eu queria, minha satisfação participar aqui, desembargadora, é um prazer enorme estar aqui compondo essa mesa com a senhora e com o doutor Rafael, e concordo plenamente. Eu acho que, nesse momento, eu sempre coloco nas lives aqui da nossa ANATRA, e quando há reuniões da ANATRA, aqui, que é a nossa associação, que nós precisamos hoje ter o princípio da cooperação e ter o princípio da lealdade, né? Eu acho que lealdade e cooperação têm que andar de braços dados para que a gente possa vencer esse momento. E eu sempre digo, nós estamos diante de um novo normal, é uma nova realidade que se apresenta,
E eu creio também, desembargador e doutor Rafael, que nós viveremos uma nova realidade pós-pandemia. A questão da sustentação oral através desse mecanismo aqui que nós estamos utilizando, talvez seja uma realidade, uma possibilidade, eu creio, né? Houve tanto investimento na questão das videoconferências, né? Comprando equipamentos, aqui mesmo na Justiça Federal aqui do Estado, houve compra de equipamentos caros, e a gente vê que com essa ferramenta que estamos utilizando agora, né? Como é fácil se realizar uma sustentação oral, né? E a entrega de memoriais também, né? Poderá ser feita através desse mecanismo. Então, minha satisfação enorme, minha gratidão, tá? Eu espero que a senhora se proteja, Rafael também, né? Eu já fiz 2 testes de Covid, mas deu os 2 negativos, graças a Deus, né? Houve suspeitas na família, mas deu tudo certo, estamos aqui. É um novo normal, uma nova realidade, atendendo por videochamada, né? Realizando recebimentos de documentos pelo WhatsApp ou por e-mail, mas é isso, né? Nós precisamos, em primeiro lugar, a vida e a saúde. Então, minha gratidão a todos, minha satisfação. Afonso, muito obrigado aí também, viu? Eu que agradeço. Por você estar colaborando com a gente. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Se Deus por quiser. fim, só tenho a agradecer a todos, agradeço aqui e parabenizo aqui a Natra, parabenizo ao presidente, doutor Gleison, amigo já de longas épocas, amigos de lutas e batalhas aqui. Agradeço a doutora Tânia, agradeço ao doutor José, doutor Afonso aí pela assessoria, parabenizar aí todos que de forma direta e indiretamente está realizando esse seminário. Para mim, eu confesso que eu só tenho a parabenizar, mostrar para todos que a gente é capaz de promover uma coisa grande, com nomes grandes, como é o nome da doutora Tânia, e, enfim, é muito enriquecedor o que foi feito nessa data de hoje, e eu saio com o coração muito feliz, muito empolgado de ter participado desse seminário, que só faz engrandecer a advocacia trabalhista. E, por final de tudo, parabenizar todos os advogados e advogadas trabalhistas por a data de hoje, que é o Dia do Advogado Trabalhista. Um forte abraço a todos e vamos dar seguimento ao seminário. Tudo de bom. Muito obrigado, doutor Rafael. Obrigado, doutora Tânia. Muito obrigado aos Obrigado. participantes. Vamos, então, ao próximo painel.